Desde sempre, desde a primeira hora, a voz da Fátima quis ser essa voz desse lugar, que é a Cova da Iria, onde começam a surgir pessoas com atitudes devocionais, e pretendeu, desde essa primeira hora, ser o eco de várias vozes. Na última página surge uma autodefinição daquilo que é o jornal. Aliás, intitula-se como uma revistazinha e diz que a sua intenção é de registar os acontecimentos da Cova da Iria. Esse registro dos acontecimentos leva a, hoje, olharmos para trás e vermos ali um santuário construído. Do santuário e daquilo que era importante para as pessoas que aqui vinham, daquilo que era importante para a Igreja dizer a essas pessoas a partir de Fátima e da mensagem de Fátima. Os primeiros 8 anos do jornal são precisamente dedicados a afirmar a importância das aparições neste lugar, a impor, se quisermos dizer desta maneira, Fátima à própria Igreja, recolhendo os testemunhos daqueles que se sentiam ligados a Fátima, construindo a narrativa e difundindo a narrativa e dizendo, a partir de crónicas muito detalhadas, aquilo que acontecia aqui neste lugar. E o que acontecia era de tal maneira forte, sobretudo a partir daquilo que são as peregrinações em cada mês, nos dias 13 de cada mês, que empolgava a própria Igreja e, enfim, desafiava a própria Igreja a perceber que fenómeno existe aqui em Fátima. A voz da Fátima foi um instrumento fundamental para o contacto com as pessoas e para levar às pessoas aquilo que aqui se passava. Nós atualmente temos o primado da imagem em movimento, temos a televisão, temos coberturas em direto, mas durante muito tempo isso não se passou e, portanto, era este jornal que tinha essa função. Era o jornal que estava aqui e que era a partir de Fátima que eram passados os conteúdos. Não estava dependente daquilo que a imprensa nacional dizia e queria mostrar de acordo com as suas ideologias. Há uma tentativa de passar a verdade desta Fátima, da Fátima que aqui acontece, e isso é feito por este jornal. A partir do jornal Voz da Fátima nós conseguimos perceber uma série de direções sobre o fenómeno de Fátima, em ordem a uma globalização. Nós vemos Fátima noticiada a partir da Cova da Iria, mas depois vemos pessoas que se sentem miraculadas, que não residem em Fátima e que informam o jornal dessas suas curas. Portanto, vemos como é que se desenvolve o fenómeno de Fátima e como é que o jornal Voz da Fátima é protagonista desse desenvolvimento. É, sem dúvida, um órgão de difusão de Fátima e um dos mais fortes órgãos de difusão de Fátima no mundo. Começam a surgir publicações noutras línguas. Temos noção de existirem assinantes da Voz da Fátima no estrangeiro, nomeadamente em Espanha e nos Estados Unidos. É possível que seja ligado até à comunidade imigrante. Quando chegamos à década de 40 e com o impacto que tem a divulgação da primeira e segunda parte do Segredo e também com as alterações do contexto geoestratégico, geopolítico conducente à Guerra Fria, Fátima começa a internacionalizar-se num ritmo muito superior. E começamos com a construção da imagem do altar do mundo. Neste contexto, a imprensa, e nomeadamente a imprensa periódica, torna-se uma ferramenta muito importante para chegar a essas pessoas e é necessário vencer a barreira da língua. E, portanto, em 46 surge a primeira publicação do Santuário, a primeira publicação periódica do Santuário, em língua estrangeira. A Voz da Fátima lê o Portugal da sua época e lê, inclusivamente, as preocupações do mundo em cada época. Na verdade, nós conseguimos estabelecer um paralelo entre aquilo que é noticiado na Voz da Fátima, que interessa aos fiéis perceberem, a partir da leitura do mundo que fazem os autores que escrevem na Voz da Fátima, do ponto de vista económico, social, político. Não esqueçamos, por exemplo, a questão até da publicidade na Voz da Fátima, que é uma publicidade dirigida, que interessa àqueles leitores. Não esqueçamos o tema da paz, que é fundamental em toda a primeira metade do século de Fátima. A ligação de Fátima ao Papa Pio XII e à questão da
guerra, da Segunda Guerra Mundial, mas depois temos também um jornal muito preocupado em informar os seus leitores de atitudes a ter em relação ao momento presente político. O jornal Voz da Fátima passa a ter uma atitude muito mais clara a partir de 74. E com intervenções bastante fortes a nível, por exemplo, da questão dos retornados, da questão da justiça social e de reflexão sobre a própria mensagem de Fátima à luz da sociedade que se estava a transformar. Temos editoriais como Será Fátima anticomunista? Num momento em que a sociedade muda e é preciso clarificar a posição, o jornal Voz da Fátima clarifica a posição. Há um famoso editorial de setembro de 1975 em que o reitor do Santuário de Fátima diz de uma forma muito, muito clara que, independentemente do posicionamento que se tenha perante o 25 de Abril de 1974, independentemente da opinião que se tenha sobre esse assunto que dividia a sociedade portuguesa e inclusivamente a Igreja em Portugal, aquilo que havia a fazer era acolher aqueles que vinham das ex-colónias e que não tinham nem casa, nem pão, nem trabalho. Esta expressão aparece no editorial e, portanto, há que reparar um problema que está a conviver com o mundo dessa época em Portugal e o jornal Voz da Fátima ajuda a interpretar o momento político e avança, inclusivamente, com a atitude que os crentes devem ter perante os irmãos refugiados. O Ano Santo tem muita relevância do ponto de vista da informação que contém, porque, para além de fazer eco daquilo que foi o jubileu e as dinâmicas eclesiais do Ano Santo, temos também o reflexo daquilo que foi politicamente esse período, porque a partir do número de maio de 74 temos então o reflexo da Revolução e da posição da Igreja em relação ao regime democrático que estava a ser construído e que é muito interessante porque é lida a construção do regime democrático a partir do próprio tema do Ano Santo, do tema da renovação e da reconciliação da sociedade, e que só a partir dessa noção de reconciliação seria possível a verdadeira democracia e a verdadeira liberdade. Temos uma grande presença de clero, temos mulheres a escrever, muitas mulheres a escrever, mas temos também muitas pessoas da sociedade. Temos médicos, temos professores universitários, temos pessoas que escrevem a dar a sua opinião. Temos a própria publicação de graças, é um espaço aberto às pessoas, e qualquer pessoa pode escrever e pode dizer aquilo em que se sentiu tocado por Fátima, e isso vai ter reflexo. Portanto, do ponto de vista de quem compõe a Voz da Fátima e de quem escreve a Voz da Fátima, esse perfil é mais fácil de fazer do que propriamente dos assinantes. Até porque o jornal chega a toda a gente, até chega àqueles que não têm capacidade de ler. Temos depois um jornal que vai mostrar a importância dos conceitos que envolvem Fátima, que é o conceito da paz, que é o conceito da reparação, que é um conceito da santidade, que é o conceito de uma comunidade em torno de Deus, a ideia de Deus no contexto da humanidade moderna. E, a partir da Voz da Fátima, nós entendemos sempre como é que essa notícia chega aos diferentes lugares. E, portanto, essas narrativas, essas crónicas, esses textos descritivos que nós temos desde a primeira hora, facilmente passam da escala local, daquilo que se passa em Fátima, para a escala mundial. Como quem diz, Fátima não interessa apenas aos portugueses, interessa também aos espanhóis, aos italianos, aos franceses, aos alemães, às pessoas que vivem na Inglaterra e depois fora do continente
continente europeu, passado o Atlântico e até no Extremo Oriente. Mais conscientemente ou menos conscientemente, houve alturas no jornal em que havia inclusivamente uma rubrica que se chamava Movimento no Santuário. E nós, a partir desse movimento do santuário, conseguimos perceber quem esteve em Fátima, os grupos de oração que aqui estiveram, os trabalhadores que aqui estiveram, fotografias de repórteres que vieram ao Santuário de Fátima, de encontros que se faziam aqui em Fátima. O jornal Voz da Fátima não é um acrescento ao Santuário de Fátima, faz parte desse edifício que é o próprio santuário. Tal como faz parte a Capelinha das Aparições, a sua basílica, como fazem parte os seus colaboradores mais diretos, a sua capelania, a sua reitoria, o jornal Voz da Fátima é uma instituição dentro de uma instituição.